Bom dia, minha gente. Bom ter cada um de vocês aqui. O pessoal vai entrando pouco a pouco. Uma bênção a gente poder ter escola dominical assim no meio da pandemia. O presencial eu acho mais simpático, tá, gente? Mas na falta dele, pelo menos aqui a gente pode, no conforto da casa, participar da aula e aprender e ver assim o rosto de alguns que nos fazem tanta falta. Nós chegamos no quarto encontro da nossa aula sobre encontros e diálogos de Jesus, e já tratamos aqui de uma série de eventos, e hoje nós queremos tratar sobre a cura daquele cego, todo o capítulo 9 de João. Vamos olhar praticamente o capítulo todo, e tem algumas coisas muito, muito preciosas. Eu estava revendo ainda esses dias, né, assim, terminando a aula, e eu fico empolgado. Aliás, ficar empolgado com a Bíblia é uma coisa muito boa, né? Você começa a estudar, você fala, olha que legal, olha, e aí você vai se empolgando. Espero que eu consiga passar para vocês fielmente isso tudo. Deixa eu fazer uma oração, depois eu começo a projetar e a gente dá continuidade, então, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Em primeiro lugar, pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós. Obrigado porque, no meio de uma situação tão difícil, no ponto de vista de saúde, do ponto de vista da economia, no ponto de vista até político, o Senhor ainda providenciou uma tecnologia para que nós pudéssemos continuar juntos estudando a tua palavra. Então, nós somos gratos por isso e queremos, de um modo muito especial, consagrar esse nosso encontro hoje de manhã para ouvirmos mais da tua voz. Nós acreditamos que o Senhor fala conosco, fala pessoalmente, individualmente. Acreditamos que o teu principal veículo de falar conosco é a tua palavra. Então, pedimos que o Senhor ministre a tua palavra aos nossos corações. Dá-nos uma mente alerta, um espírito disposto, ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, deixa eu só projetar aqui e nós podemos, então... Nessa aula eu queria ver com vocês, em primeiro lugar, uma das coisas para nós olharmos enquanto a gente estuda o texto, é o que eu chamo do processo de conversão do ex-cego. Eu tentei achar um nome melhor, o homem que fora cego, o homem que havia sido cego, que é o que o texto usa. Por espaço eu coloquei do ex-cego, aquele que era cego e pelo encontro com Jesus foi curado da sua cegueira, né? Capítulo 9 de João, capítulo 8 foi o que nós vimos na semana passada, em que no final daquela festa dos tabernáculos, Jesus então tem o encontro com a mulher que é pega em adultério, depois tem uma conversa com os homens, com os judeus que haviam crido nele, e nessa confrontação ele se declara, eu sou. Faz isso 3 vezes, e na terceira vez eles querem matá-lo. No entanto, ele consegue sair, ninguém o pega. Então nós continuamos praticamente na mesma cena, a gente não sabe se foram alguns dias depois ou não, é possível que tenha sido até uma semana depois, pelo que nós entendemos, tá? De qualquer maneira, capítulo 9, ele começa nos falando da cura do cego. E antes de entrar na história, eu queria destacar 4 fases nesse processo de conversão desse homem cego. Em primeiro lugar, eu vou olhar isso olhando como é que ele explica quem é Jesus. Então, no verso 11, esse homem ele é curado logo no verso 2, mas no verso 11, nós lemos assim, quando perguntam, quem curou você? Verso 11, ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora eu posso ver. Então, a primeira explicação que ele dá de Jesus é um homem chamado Jesus. E aí ele se atém aos fatos, gente, ele é uma testemunha perfeita. Ó, o que aconteceu? Quem foi que curou? Olha, um homem chamado Jesus fez isso, isso e isso, e agora eu vejo. Não existe nenhuma expressão de fé, ele não está dependendo de Jesus, não está confiando em Jesus, ele unicamente conta o que aconteceu. Um pouco mais adiante, os fariseus começam a questioná-lo, e verso 17 nós lemos assim, os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem.
Percebe que ainda não existe uma fé, mas ele já elaborou. Primeiro era quem homem? Era Jesus. O que você diz dele? Eu acho que ele era profeta. Porque para o judeu, qualquer pessoa que fala do futuro, ou que tem uma palavra poderosa, ou que fala em nome de Deus, ele é profeta. Então ele está classificando, ele está ainda buscando entender quem é Jesus. Conforme a história continua, no verso 33, de novo ele é confrontado, nós vamos olhar isso com mais detalhes, e ele faz o seguinte argumento: se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Ou seja, esse homem é um homem de Deus. Então começa com fatos, depois vai para o fato, puxa, eu acho que ele era um profeta, né? Depois terceiro, olha, esse poder de curar a visão, isso é coisa de Deus. Você vê que ele vai crescendo ou aprofundando a sua compreensão de quem é Jesus. E por fim, no verso 38, ele tem um encontro novamente com Jesus, e nós vamos olhar também, mas a confissão dele é: sim, Senhor, eu creio. Ele chama Jesus de Senhor, Kyrie, que havia uma conotação de Senhor, Deus, e o adorou. Então, finalmente, como a gente costuma dizer, caiu a ficha, ele compreendeu quem era esse Jesus. Eu acho importante nós observarmos essa sequência, porque os fariseus, os líderes religiosos, têm contato com as mesmas realidades. Eles viram um milagre, eles vão discutir se Jesus é um homem de Deus ou não é, e a conclusão deles no final é que nós temos que matá-lo. Ele sai de uma premissa, que é uma ideia fundamental num argumento. Então a premissa é: ele não é de Deus. E aí eles fazem todo um raciocínio para, entre aspas, comprovar que ele não é de Deus. Ao contrário deste homem, nós não sabemos, certamente ele não tinha muita educação religiosa, os cegos não eram muito bem vistos naquela época. Além disso, ele não teria estudado na sinagoga, porque era cego. Então era um homem sem muita instrução, mas ele segue um processo muito claro de conversão. Foi Jesus, esse cara tem alguma coisa de religioso, né? Porque ele me curou, depois, puxa vida, mais que isso, esse cara tem algo a ver com Deus. E por fim, não, ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Então, essa progressão identifica os passos de fé desse homem. Vamos olhar a passagem com calma. É muito curioso, ele começa no capítulo, verso 1, capítulo 9, né? Mas verso 1 diz: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Havia uma crença muito forte em Israel naquela época que doença é fruto de pecado. Aliás, eu diria que, trazendo para a nossa época, ainda hoje existe uma crença de que nada acontece por acaso. Então, se acontece alguma coisa ruim, é porque eu desagradei a Deus, ou porque eu pequei. Se acontece uma coisa boa, é porque eu fiz alguma coisa certa. Então, essa mentalidade assim, meio de troca com Deus, permeia mesmo o meio evangélico. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando acontece alguma coisa ruim, alguma tragédia na sua vida, é até um instinto humano nós darmos um passo para trás e falar: o que foi que eu fiz de errado? E com muita frequência, tu não fez nada de errado. Você, de repente, fez até muitas coisas certas, mas Deus permitiu que viesse a dor, a tristeza, a desgraça, a tragédia sobre sua vida, porque isso, de alguma maneira, vai glorificá-lo. Mas é muito interessante observar que os discípulos, na época, entenderam: ele é cego? É por causa do pecado. Quem é que pecou? A pergunta era só quem havia pecado, ele ou os pais, porque eles não tinham dúvida sobre o fato de ser fruto do pecado. Jesus, no capítulo 8, havia afirmado que ele era a luz do mundo, e aqui ele volta a falar no verso 3, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Para que o poder de Deus se manifestasse nele. E aí ele começa a explicar: olha, a noite vem, mas eu sou a luz do mundo. Repetindo o que ele havia afirmado muito recentemente. E o que ele faz é significativo. Verso 6. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou-a nos olhos do cego, em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado, que também é um dos nomes para o Messias.
Então, há uma referência muito direta para quem é judeu, que ele enviou esse cego para se lavar no tanque do Messias, por assim dizer. E quando Jesus se manifesta, aliás, para mim é um princípio de Deus, quando Deus age, ele exige um posicionamento. Não é que ele exige porque ele quer, ele vai gerar um posicionamento. Pessoas serão contra, serão a favor. As pessoas têm que explicar o que está acontecendo, elas têm que dar alguma resposta, alguma justificativa para o que está acontecendo. Então, assim que esse homem é curado, e as pessoas conheciam, versos 8 e 9, seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo, começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O engraçado, a cena aqui é um pouco, seria cômica se não fosse um pouco trágica, né? É que o mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quer dizer, o pessoal discutindo, não, é ele, não é ele. Ele, peraí, gente, sou eu. Sim, eu era cego, sentava lá, pedia esmola. E o pessoal meio que não prestava muita atenção nele. Mas o que eu quero dizer é isso, quando Jesus age, ele tumultua, ele atravessa a ordem natural que as pessoas estão acostumadas. Então, as pessoas naturalmente se posicionam a favor ou contra. Não, realmente isso aí é de Deus. Não, isso não pode ser de Deus. E fica esse debate que vai se intensificar muito mais, porque pessoas precisam classificar as coisas. Pelo menos na nossa mente, nós precisamos dizer, não, isso aqui é verdade, não, acho que isso aqui não é verdade. Não, eu acho que é assim, eu acho que não é assim. E nos falta com muita frequência a humildade de reconhecer que nós não sabemos, nós não temos o controle tão assim preciso do que está acontecendo. Então as pessoas começaram a discutir, dizendo quem é, e ele dizendo sou eu, sou eu. E aí as pessoas começaram a perguntar o que aconteceu. E ele fala, o homem chamado Jesus foi quem me curou e tal. E eles perguntaram, onde é que está esse homem? Eu não sei, eu sei que ele fez isso comigo, e a única definição que ele usa para Jesus é o homem chamado Jesus. Nessa hora, eles levam para os fariseus. Por que eles levam para os fariseus? Foi minha primeira pergunta. Primeiro, porque fariseus costumavam ser o fiel da balança em termos de religião, mais até do que os saduceus e os sacerdotes, que era um partido um pouco mais liberal. O povo tinha uma certa implicância com os fariseus, porque os fariseus vinham impondo regras e pesos e obrigações sobre eles, mas ainda assim eles tinham a confiança do povo, porque esse partido, esses homens, conhecem a lei, são os fariseus. E esse homem foi curado, e nunca se ouviu falar de ser curado. Inclusive, nós vamos ver mais para frente uma referência a uma profecia de Isaías, dizendo que é o Messias que vai trazer visão aos cegos. Então, vamos ter que pedir para os fariseus determinar o que foi que aconteceu. De novo, eu acho muito curioso, porque eles têm que ter uma resposta. Esse homem que voltou a ver, por que ele voltou a ver? O que é isso? O que aconteceu? Nós queremos um carimbo que diga, não, isso aí é de Deus, isso foi legítimo, não é legítimo, mais ou menos legítimo que seja, mas eles querem algum tipo de resposta. Então, versos 14 e 15, começa uma investigação. Fariseus eram mestres da lei e mestres em investigar tudo. Quando a gente estuda o processo que levou Jesus à morte, a gente vê uma série de falsificações no sistema que os fariseus fazem. Porque os fariseus eram meticulosos, cuidadosos no exame de todas as coisas. Eles começaram, então, a investigar. Verso 13. Então levaram os fariseus ao homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. E ele respondeu, ele colocou terra com saliva depois que eu me lavei e passei a enxergar. A explicação desse homem não muda, ele explica umas 3, 4 vezes isso e o pessoal, mas o que foi que aconteceu? O que foi? Ele fala, gente, eu só sei isso. Ele misturou saliva com terra, botou nos meus olhos, eu fui lavar e eu fui curado. Mas o que foi que aconteceu? De novo, é bem interessante isso. Há uma referência interessante aqui, que é o fato que ele disse, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou.
Os judeus tinham muito claro a ideia de que eles não podiam trabalhar no sábado. Isso faz parte da lei. No entanto, o que significava trabalhar no sábado? O próprio Jesus argumenta: quem de vocês, se o seu animal cair num poço ou num atoleiro, não vai, mesmo no sábado, tirar esse animal do atoleiro e depois vai pedir perdão, vai fazer o sacrifício necessário. Mas os judeus começaram, os fariseus especialmente, a definir o que era trabalhar e o que significava romper a lei do sábado. E uma das conclusões que tem na Mishnah, que é uma série de comentários sobre a lei, era que era proibido cuspir na terra no sábado. Porque, veja bem, é um raciocínio longo, acompanhe aqui. Ó. É proibido trabalhar. Plantar é trabalhar. Se você cospe na terra e por acaso tem uma semente ali, aí você acrescenta água e ela começa a germinar, você plantou no sábado, está errado, não pode cuspir na terra. Gente, era impressionante porque como ele cuspiu no chão na terra e misturou, bom, aí não só ele plantou, como arou o pó da terra. É uma coisa louca, mas havia uma grande... Não, mas ele não pode fazer isso no sábado. Gente, ele curou o homem de cegueira. Não, mas ele trabalhou no sábado. E isso não pode. E começa uma discussão tremenda sobre isso. Eu acho interessante, e aqui eu quero trazer para uma autoavaliação nossa, como nós costumamos enquadrar o mover de Deus. Nós, como seres humanos, queremos também classificar as coisas, e especialmente nós, aqui eu quero falar nós com uma teologia mais conservadora, quando alguém chega e fala de um milagre meio doido assim, né, a gente fica, não, peraí, mas como é que foi mesmo? Deixa eu ver, mas será que isso aí é de Deus ou não é? Porque a gente tem que enquadrar. Eu não acho que isso é totalmente errado, mas eu digo assim, gente, a gente precisa aprender a curtir o mover de Deus muito mais do que enquadrar, mas às vezes a gente quer falar, não, peraí. Se chega alguém e fala, não, essa noite eu tive um sonho, não sei, esse sonho aí é capaz de ter sido a pizza que você comeu ontem, hein? Não tem nada a ver com Deus. E eu digo que 99% das vezes foi isso mesmo, foi a pizza, mas Deus pode fazer? Deus pode fazer, Deus não se limita às nossas caixinhas. Então, a tendência dos fariseus, especialmente, era muito mais de enquadrar. Não pode, ou pode, e assim por diante. E existe um raciocínio lógico que eles seguem que é muito interessante. Eles tinham duas linhas de argumentação e por isso começaram a discutir. Aliás, a tradição entre os próprios judeus é que se você tem 2 judeus numa sala, você tem pelo menos 3 ou 4 opiniões. Eles adoram discutir. Os fariseus eram especialistas em discussão. Verso 16 diz assim: alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esses? E havia entre eles uma divergência de opiniões. A argumentação segue mais ou menos assim. Primeira linha de argumentação. Desobedecer à lei não é de Deus. Agora, isso aí, gente, ninguém discute. Eu também concordo. Desobedecer à lei de Deus não é de Deus. Quem desobedece à lei está errado. Jesus desobedeceu à lei do sábado. Portanto, Jesus não é de Deus. É um silogismo, né? Esse raciocínio de premissa maior, premissa menor, conclusão. É muito claro. Então, esses disseram, né, este homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Mas ele não trabalhou, ele cuspiu no chão. E ele ainda fez lama, e ainda aplicou nos... Cara, esse cara é um criminoso. Quebrou a lei de uma maneira clara. Outros, no entanto, diziam assim, uma cura milagrosa é de Deus. Quando eles falavam, um pecador não pode fazer sinais assim, por pecador não era só o fato de sermos todos nós pecadores, mas era alguém que não obedece à lei, alguém que não segue a Deus, alguém que não teme a Deus. Então a premissa deles é, a cura milagrosa é um sinal de Deus. Jesus realizou uma cura milagrosa, portanto, Jesus é de Deus. E, obviamente, aí haviam variações e ginásticas que eles faziam em torno disso. E o curioso é, não encaixa, não bate. Silogismo, apesar de ser inflexível, muito rigoroso no seu raciocínio, nem sempre leva à verdade. Eu digo isso, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Primeiro dizendo, eu não sou obscurantista, tá? Eu não sou contra a ciência. Mas quando hoje em dia alguém chega e fala, porque a ciência provou,
eu quero te incentivar a ter uma saudável dúvida, um saudável questionamento. Porque quando eles falam, a ciência provou a questão da homossexualidade. Que ciência? Quem provou? Não, está provado, mas está provado por onde? Você viu algum estudo? Aliás, a maioria dos estudos não comprova isso, tá? A questão da homossexualidade se baseia numa postura política. Ideologia de gênero não é resultado de ciência, que você faz o teste, repete o teste e dá o mesmo resultado. Ele significa, ideologia de gênero é resultado de um raciocínio filosófico e político. Então, quer dizer que toda a ciência não presta? De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, quando as pessoas falam, a ciência comprovou, você fala, deixa eu olhar mais de perto isso. Vamos examinar, porque a ciência se propõe a ser examinada. Ela não é um cala-boca geral. Ela é, olha, pelo que nós vimos, é assim. Então, vai investigar. E eu preciso lembrar vocês também de que, por exemplo, durante a Alemanha nazista, haviam vários estudos provando, científicos, provando evidentemente que o judeu era inferior. Assim como nos Estados Unidos, especialmente na época em que o racismo era mais violento lá, haviam também estudos provando a inferioridade do negro. Então, você fala, mas Daniel, se hoje a gente olha os estudos, a gente vê que eles não eram sérios, ou não eram rigorosos, ou eram preconceituosos. De acordo, mas naquela época, pessoas diriam, a ciência provou. Então, de novo, não estou dizendo que a ciência não tem nenhuma importância, eu acho que a grande maioria das descobertas científicas são não só corretas, como aplicáveis e úteis. O que eu quero dizer é que os resultados encontrados pela ciência não podem ser aceitos por nós como absolutos. Você tem que olhar e falar, puxa, interessante, como é que ele chegou a essa conclusão? Qual foi a premissa, qual foi a premissa maior, a premissa menor? Porque você vê aqui, os fariseus seguiram isso e chegaram a posições completamente diferentes. Então, examina o processo por meio do qual as pessoas chegam às conclusões. Especialmente, eu estou me delongando aqui, mas eu preciso dizer isso também, numa época como quando no Brasil nós estamos vivendo tanta polarização, eu ouço os dois lados, tá? Gente dizendo, eu não acredito como um cristão pode ser de esquerda. Porque é óbvio que não pode ser, cristão não pode ser de esquerda. Eu ouço do outro lado a mesma frase. Gente, é evidente que um cristão não pode ser de direita, porque é óbvio que não pode ser de direita. Então, na hora que nós nos entrincheiramos em raciocínios assim, eu diria cuidado, porque o nosso debate não é entre esquerda e direita, o nosso debate é uma terceira via, é o reino de Deus. O que vai incluir ideias defendidas pela direita vai incluir ideias defendidas pela esquerda. Então é de esquerda? Não. É de direita? Também não. Então, cuidado nessas argumentações para não ficar na mesma função dos fariseus aqui. É óbvio que é de Deus, é óbvio que não é de Deus, e os dois chegaram a essa confusão e que não conseguiu. Especialmente, e aqui vai ficar muito evidente, porque os fariseus partiam de uma premissa, de uma ideia fundamental que era Jesus não é o Messias. Então, o que quer que aconteça, não é o Messias. Ah, mas ele curou. Mas ele curou no sábado, não podia curar no sábado, é pecador. Não, mas ele realizou uma cura milagrosa. Mas não sei se essa cura foi cura de verdade. Não, mas esse homem não vive. Não, mas foi Deus que curou, não foi Jesus. Então, como eles partiam de uma verdade inatingível para eles, fariseus, ou seja, Jesus não é de Deus, então todo o raciocínio deles, todo o pensamento deles era não é, não é, não é. Eu não sei você, mas se você olhar um pouquinho ao redor no mundo polemizado e polarizado que nós vivemos, eu vejo pessoas assim, não é isso, ou então não é aquilo. Não importa o que você diga, ele vai falar sim, mas não é isso, não é aquilo. Eles partem desse ponto e ficam entrincheirados nesse ponto. Mas vamos avançar, que o nosso tema não é esse aqui. Os fariseus, então, estão nesse debate, é de Deus, não é de Deus. Aí no verso 17, os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Aqui é a segunda afirmação que esse homem que fora cego diz, que ele deve ser um profeta.
Porque na categoria para o judeu, você tinha sacerdote, você tinha mestres da lei e você tinha os profetas. Profetas eram homens que Deus usava para atravessar a ordem natural das coisas. Elias mandou parar de chover, fez voltar a chover. Eliseu tinha um exército o protegendo. Os profetas faziam sinais maravilhosos. Aí esse homem judeu pensou, bom, ele não é um sacerdote, ele não é um fariseu, a terceira categoria que esse homem deve ser um profeta. Não chega ainda a ser uma afirmação de fé, é unicamente uma classificação nas categorias que ele tinha em mente. Então, é muito curioso os fariseus, que são os doutores da lei, perguntarem para o cego, porque eles não conseguiam chegar a um consenso, mas ele é de Deus, não é de Deus, e aí chamaram o cego. Então, o que você diz dele? Como se o pobre do coitado que havia sido cego tivesse condições de discutir com esses doutores e definir se Jesus era Deus ou não era. No caso, ele tinha, mas para os fariseus é interessante. A premissa deles era o quê? Não foi uma cura milagrosa, porque se foi uma cura milagrosa, eu não tenho como condenar Jesus, porque Deus não ouve um pecador, alguém que não o teme. Se Deus ouviu a Jesus e foi uma cura milagrosa, então esse homem é de Deus. Isso seria a pior coisa para eles. Verso 18 diz assim: os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Então, repara bem, não é que eles estavam interessados em comprovar que ele havia sido cego e agora via. Não, eles queriam provar que não foi uma cura milagrosa, porque a cura milagrosa atrapalhava a argumentação deles. Então eles falam, é seu filho? E ele era cego mesmo? Ou ele só ficava fingindo de cego para pedir esmola e ganhar o dinheiro dele? E se ele era cego, por que ele veio agora? Eles queriam achar alguma resposta. Contanto que não fosse de Deus, qualquer resposta para eles valia. A premissa deles é, não foi cura milagrosa, portanto, precisamos provar que foi um erro isso aqui, que tem alguma coisa que não honra a Deus. E eles começam a ouvir testemunhas, os pais respondem com muito medo, porque os fariseus tinham muita autoridade, não legal, mas autoridade religiosa, podiam expulsá-los da sinagoga, eles podiam ser taxados de hereges ou de pecadores, isso tinha uma série de implicações. Verso 20, os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois esses haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ou seja, ele não é o Cristo. O que você acha dele? Eu vou dizer o que tu acha. Ele não é o Cristo. Ele é qualquer coisa menos isso. Senão seria expulso da sinagoga. O fato é que eles continuam recusando a verdade. Ou seja, se você anunciar que ele é o Cristo, nós vamos te expulsar da sinagoga. Gente, eu quero trazer isso à nossa tona, que é o seguinte, à tona para nós, e de novo, especialmente nós cristãos de uma linha mais teológica, mais conservadora, e eu defendo isso sem nenhuma dificuldade, nós precisamos nos cuidar muito para não ficarmos tão arraigados em nossas opiniões que a gente perca algumas das surpresas que Deus tem para nós. Então, o meu desafio para mim e para você é que nós possamos estar assim atentos ao que Deus quer nos falar, mesmo que nos surpreenda, mesmo que surpreenda as nossas, entre aspas, certezas. Deus não vai se contradizer, então não precisamos ter medo disso. Avançando um pouco mais. Verso 24. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e disseram, Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que Jesus é um pecador. Eles não podem negar que é um milagre, tá? Porque tá todo mundo dizendo que foi um milagre, os pais dizem, os vizinhos dizem, todo mundo diz. Daí eles chamam o homem, mas eles não querem dar o braço a torcer. Então falam, tudo bem, foi um milagre, mas nós não abrimos mão da nossa premissa, que é o quê? Jesus é pecador. Porque quem disser que ele não é pecador, nós vamos expulsar da sinagoga. Então, o que me entristece aqui, e aí de novo eu preciso olhar para a minha vida, eu te convido a olhar para a sua também, é como eles estão cegos, como eles estão presos à certeza absoluta
de que Jesus não é. Eles têm uma premissa, uma ideia básica errada, e a partir daqui determinam o modo como eles interpretam tudo mais. De novo, eu quero, na minha vida e na sua, desafiar que a gente esteja com o coração bem maleável nas mãos de Deus. Talvez tenha algumas verdades que nós acreditamos que não são verdades, mas nós estamos tão agarrados nelas que nós não podemos ver o que Deus está fazendo. Opiniões, algumas amarguras às vezes, algumas coisas que nós não perdoamos, algumas coisas que nós temos certezas, e volta e meia Deus nos desafia a abrir mão disso para nos aprofundarmos ainda mais no entendimento de quem Ele é e daquilo que Ele tem para nós. A resposta do homem é muito clara, porque ele diz, é Deus que deve, os fariseus dizem, é Deus que deve receber glória porque esse homem é pecador. No 25 ele diz, não sei se ele é pecador, mas eu sei uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. A simplicidade da resposta que ele dá, eu diria assim, é a base, a essência de um testemunho sólido. Você não tem que fazer grandes juízos, você fala, olha, pois é, mas era assim, agora é assim. Eu vivia sem Jesus, tinha isso. Conhecia Jesus e ele mudou minha vida. Ah, mas Jesus não existe. Cara, pode ser, mas eu era assim. Conhecia Jesus, agora eu sou assado. E o assado é bem melhor que o assim, tá? Então, ele é o meu Senhor. Imediatamente eles começam uma discussão com esse pobre desse homem, então, e de novo eles perguntam, mas o que ele fez? Como ele curou? Aí até o próprio do homem já perdeu a paciência. Verso 27. Eu já lhes disse, explicou o homem. Vocês não ouviram? Por que vocês querem ouvir outra vez? Por acaso também querem ser discípulos dele? Aí ofendeu, né? E eu não acho que ele fez de propósito, tá? Esse homem estava confuso, intimidado por esses líderes religiosos ao redor. O que foi que ele fez? E ele falou, gente, eu já falei, vocês querem ouvir de novo? Eu vou falar, mas vocês querem o quê? Vocês querem ser discípulos dele também? Tudo bem. Ele não sabe o que está acontecendo. Obviamente, verso 28, essa ideia de vocês querem ser discípulos de Cristo é exatamente o contrário de tudo que eles estavam afirmando, né? Então, eles o insultaram. E é interessante, né? Quando homens que se dizem de Deus são confrontados com as suas opiniões, eles passam a insultar. Eles deixam de discutir a verdade e começam a insultar quem é contra eles. Aí você sabe duas coisas. Primeiro, eles perderam os argumentos. Segundo, é provável que eles não sejam homens de Deus, ou pelo menos essa atitude deles não é de Deus. Porque Jesus não insultava. Ele ensinava, ele falava e falava com palavras duras, mas quando ele faz essa pergunta, eles o insultam. E depois de insultar, disseram, você que é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Eles estão presos naquilo que para eles é a promessa de Deus para Moisés. Agora, é muito interessante, porque daqui a pouco o ex-cego, vai dizer para eles uma argumentação que se baseia em Isaías 42, 7. Dá um pulinho até lá comigo, se você tem sua Bíblia aí com você. Isaías 42 fala do servo do Senhor. É uma profecia que a gente chama de messiânica, porque ela está prevendo a vinda do Messias. Então, o capítulo começa assim, Isaías 42, verso 1. Vejam o meu servo que eu fortaleço. Ele é o meu escolhido que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Ele vai descrevendo várias coisas que Deus vai fazer. Verso 6. Eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo Israel, como símbolo da minha aliança com eles. E você será luz para guiar as nações. Lembra, gente? Jesus acabou de dizer, eu sou a luz do mundo. Percebe que Isaías fala especificamente de Jesus? Há muitas referências. E olha só o verso 7. Ele abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Então,
o curioso é que os fariseus se diziam discípulos de Moisés, e, gente, com certeza os mestres fariseus conheciam essa passagem de Isaías, porque todas as profecias que tratavam do Messias eram passagens fundamentais para os fariseus. Os saduceus não esperavam o Messias, eles tinham uma outra perspectiva teológica, mas os fariseus tinham muita clareza, eles estavam esperando o Messias. Eu vou mais longe. Eu desconfio que muitos dos mestres fariseus citariam de cor Isaías 42. Ainda assim, eles não criam que Jesus era o Messias. Mas ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas não é o Messias. Mas ele está mostrando a justiça de Deus, mas ele não é o Messias. Mas ele abre os olhos ao céu, mas ele não é o Messias. Gente, como é que a gente pode ser tão cego? A primeira impressão, a gente fica muito crítico dos fariseus. Mas eu olho a minha vida, convido você a olhar a sua. Quantas vezes nós ficamos cegos ao que Deus está falando? E quantas vezes a gente inventa desculpas, estratégias e faz ginásticas para não reconhecer o que Deus está fazendo, na minha vida ou na vida de outro. Ficar alertas quanto a isso. E aí acontece uma cena de novo que seria engraçada se não fosse trágica. Nos versos 30 a 33, o homem que fora cego e que certamente era um ignorante quanto à lei, um ignorante religioso, explica a lei para os fariseus. Verso 30. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores. Pecadores nesse sentido de pessoas que não temem a Deus. Mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos a um cego de nascença. Na cultura popular judaica, esse certamente era um sinal do Messias. Ele vai abrir a vista aos cegos de nascença. Ninguém conseguiu fazer isso. Não tinha como fazer isso. Mas ele vai fazer. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Aqui a gente chega naquela nossa terceira afirmação que esse homem faz. Primeiro ele fala, esse homem é um homem chamado Jesus. Segundo, acho que ele é um profeta. Agora, ele está chegando à conclusão, esse homem tem que ser de Deus. Porque se não fosse por Deus, ele não faria esse milagre. Então você vê que ele vai aprofundando, aumentando, criando mais convicção ainda de que Jesus é o Messias, que é exatamente o contrário do que os fariseus querem. Né? Verso 34, você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós, e o expulsaram da sinagoga. Claro, quando chega num certo ponto, as pessoas que têm uma postura rígida quanto à religião, quanto à sua fé, não toleram uma conversa, não toleram uma discussão, expulsam da sinagoga. Então você vai embora. Não tem como. Ainda bem que nos próximos versos a gente vê o que é que vai, o que Jesus vai falar. Mas só uma última palavra antes de nós passarmos para os próximos versos. Para mim, a tragédia quanto aos fariseus aqui é, primeiro, eles estão tão certos da verdade que eles não veem a verdade. Os fariseus, gente, eram os guardiões das profecias sobre o Messias. Eles eram capazes de citar tudo sobre o Messias. Se vocês lembram, na época do nascimento de Jesus, quando os magos do Oriente chegam até Herodes e perguntam onde nasceu, Herodes vai lá, chama os sábios, alguns acreditam que eram fariseus, e fala onde vai nascer o Messias. Eles sabiam. Eles sabiam as profecias sobre Belém, eles sabiam as profecias sobre o nascimento virginal, eles sabiam a descendência de Davi, eles sabiam Isaías 42, eles conheciam e não viram. Agora, pior que não viram, expulsaram aquele que tinha experimentado a cura. Expulsaram aquele que podia realmente ensiná-los sobre o que Deus estava fazendo. Porque essa pessoa ofende os nossos pressupostos. Eu não sei quais são os pressupostos, com quais pressupostos você cresceu, ou nasceu, ou se desenvolveu. Deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Já mencionei isso para algumas pessoas, então talvez você já tenha ouvido isso de mim. Abre comigo em
1 Pedro, capítulo 1, verso 18. 1 Pedro 1, 18. Nós lemos assim, 1 Pedro 1, 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro e prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus. Repara só o que Pedro está dizendo. Está dizendo que nós fomos resgatados de um estilo de vida vazio que nós herdamos de nossos antepassados. O que a Bíblia mostra, e os fariseus eram vítimas disso, é que eles haviam recebido uma tradição até religiosa, e que tinha muita verdade, mas era um estilo de vida vazio. Eu e você, por mais que você tenha sido criado numa família cristã, temente a Deus, cuidadosa, amorosa, eu e você recebemos dos nossos antepassados, da nossa cultura, da nossa igreja, da sociedade, seja lá o que for, uma herança que é um estilo vazio de vida. Não tudo, claro, tem muita verdade pela graça de Deus, mas que nós organizamos de uma maneira que sem Cristo é um estilo vazio de viver. Nós fomos libertos disso pelo sangue de Jesus. Nós não precisamos repetir a história que nossas famílias, culturas e sociedades nos passaram, porque nós fomos libertos desse estilo vazio de viver. Gente, isso é uma grande esperança. E esses fariseus fecharam a porta, rejeitaram o Messias que eles esperavam há tantos anos e que eles tinham livros escritos e comentários. Hoje em dia, os fariseus atuais, judaicos, dizem que Isaías 42 fala de Israel, não do Messias. Que, na verdade, o povo de Israel é o povo messiânico, porque eles não conseguem explicar de outra maneira aquelas profecias. Minha oração, nós vamos continuar, minha oração é que a gente se liberte do estilo de vida vazio que nós recebemos. E, gente, eu não estou dizendo que nossos pais não nos amaram, não nos ensinaram a palavra e não deram o melhor que eles tinham. Mas eles deram tudo que eles tinham. Mas nós não temos que repetir a herança que recebemos. Nós fomos resgatados daquela herança para viver uma herança viva na presença de Deus, renovada e que continuamente se renova. Vamos avançar. O último passo na conversão desse homem, e aqui é importante que conversão, gente, raramente é um evento. A conversão, na grande maioria das vezes, ele é um processo. Não quer dizer que a pessoa vai se convertendo aos poucos. Há um momento de decisão, mas esse movimento vem ao longo de uma série de movimentos que acontecem antes. A pessoa começa a compreender Deus, daqui a pouco ela começa a entender que ela é pecadora, aí ela começa a crescer no coração dela um anseio por uma vida mais profunda e de uma consequência eterna, e ela começa a considerar Jesus. Então, há um caminhar até chegar no momento da conversão. Não é que Deus não pode fazer com que a pessoa se converta em uma só vez, claro que ele pode, mas, em geral, há uma série de movimentos, uma série de passos que essa pessoa dá até ela estar pronta para aceitar o Salvador. Versos 35 e 36, nós lemos assim: Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? É um título do Messias. Verso 36, quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio. Declarou o homem e adorou a Jesus. Todo o processo da vida desse homem, vamos parar por um pouquinho. Você nascer cego em Israel era ser tratado como escória, não só por causa da cegueira, mas porque eles criam que a cegueira era resultado de pecado. Alguém pecou, ou você, ou seus pais, ou todo mundo junto. Tá? Então esse homem cresceu, gente, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas esse homem cresceu sendo desprezado, sendo condenado, sendo julgado, sendo jogado para escanteio.
de repente ele passa por um processo de cura. Em vez de ter todo o seu povo celebrando com ele, ele é levado para um julgamento. Ele é humilhado diante dos sacerdotes, eles o insultam, o expulsam da sinagoga. Eu não sei tudo o que estava passando no coração desse homem, mas quando Jesus fala com ele, ele está pronto para aceitar Jesus. Ele está pronto para ter a sua vida transformada, não só por meio da visão, mas por meio de um coração transformado. Então, a resposta dele é essa, só podia ser essa. Quem é o Filho de Deus? E Jesus fala, sou eu, e ele se curva e adora Jesus e diz, eu creio. Momento da conversão dele. Verso 39. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Jesus afirmou um pouco antes que ele não veio julgar. E realmente Jesus vai vir da próxima vez, vai vir para julgar no julgamento do trono branco, mas é aquilo que eu falei desde o começo, quando Jesus se manifesta, quando Deus aparece, quando Deus fala, quando alguma coisa assim acontece, ele nos leva a uma tomada de posição. A cada momento, gente, a cada encontro que a gente tem com Deus, ele pergunta, e aí, está comigo ou não? E nós podemos fazer a opção de não, acho que não, e se afastar. Deus, pela sua bondade, a sua graça, não nos joga fora nisso. Mas daqui a pouco ele bate na porta de novo e fala, e aí, agora vamos lá? Agora você topa dar esse passo comigo? Não sei. Ele volta, e ele volta, e ele volta. Mas ele vem para nos levar a uma decisão, porque o propósito de Deus é nos tornar como ele mesmo, é nos aproximar dele mesmo. Então ele vem, bate na porta e te chama para uma decisão. Se você não toma a decisão, você continua no seu caminho, daqui a pouco ele bate na porta de novo. Isso se você é um discípulo de Jesus. Mas aquela pessoa que antes de tomar uma decisão por Jesus, rejeita, eu não sei o processo, eu sei que Deus é Deus misericordioso, de graça, mas chega um momento que essa pessoa endurece tanto o seu coração que ele não ouve mais o chamado de Deus. Então, eu não sei em que ponto você está, acredito que todos nós já tomamos uma decisão de sermos discípulos de Jesus. Então, aquela primeira decisão todos nós tomamos, mas eu queria te encorajar a abrir os olhos espirituais, a estar alerta para o que Deus quer te mostrar, porque olha só o que mais tem para acontecer aqui. Verso 40. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Porque, obviamente, eles entenderam o que Jesus estava ensinando. Verso 41. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. A característica de um cego é que ele sabe que é cego. Ele sabe que não vê, ele sabe que ele precisa. Então, se alguém chegasse e falar, eu posso te curar, você quer a cura? Claro que eu quero. O pior cego, existe o velho ditado, né? Que o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que fala, não, eu já estou vendo. Não, eu enxergo tudo nitidamente. Eu não sei de novo vocês, mas volta e meia na minha vida há situações em que Deus me mostra alguma coisa e eu fico resistindo ao mover de Deus. Mas cegueira, nesse caso, é rejeitar o Messias. Cegueira para nós cristãos é deixar de ouvir o que Deus tem para nós. Já vou encerrar, eu queria só tomar 2 minutinhos de vocês para fazer aqui uma pequena propaganda. Posso, Beto? Estou autorizado? Então tá. Nós estamos, como resultado da pandemia, na chamada, nós estamos também tentando oferecer alguma coisa de concreto de ensino da palavra. E nós tínhamos já há anos uma prática de termos uns cursos na segunda-feira à noite, que eram lá na sede da chamada. Por causa da pandemia, nós estamos oferecendo esses cursos por meios virtuais, por meio do Zoom. E isso teve muito boa resposta nesse primeiro semestre. Então, nós estamos lançando, e desculpe que a coisa está tão simples aqui, nós ainda não trabalhamos nisso,
mas um projetinho, não um projetinho, que se chama Teologia para a Vida, que é o seguinte: nós queremos oferecer cursos à distância, online, por meio da chamada e do Ministério Foco, que eu dirijo. Eles vão acontecer segundas e quintas. Então, na segunda você tem um curso, na quinta você tem outro curso. Os cursos são ou de 6 semanas, alguns a gente juntou e fez de 12 semanas, e eles sempre acontecem das 20 às 22 horas. Tem um custo, e se você se inscrever para mais de um curso no semestre, cai o preço e tal, isso tudo vai estar muito evidente lá no site da chamada. Vai ser via Zoom, e são vários professores. Então, para esse primeiro semestre, agora, esse segundo semestre, começando em agosto, nós estamos oferecendo esses 6 cursos aqui. Eu vou dar 3 deles sempre na segunda-feira: a vida e as cartas do apóstolo Paulo. Eu faço todo um panorama sobre a vida e cada uma das cartas. Depois eu quero trabalhar um pouco sobre como Deus descreve, como a Bíblia descreve a Deus. Esse é um curso que eu tenho dado algumas vezes já, e estou bem animado com essa possibilidade. Depois, podemos confiar na Bíblia. São os 3 cursos que eu vou dar, 6 aulas cada um deles. E nas quintas à noite, nós vamos ter 3 outros professores, vocês conhecem um deles, talvez 2. O primeiro curso vai ser de escatologia, volta de Cristo, com o pastor Silvio Agostinho, lá de São Paulo. Como estudar a Bíblia sozinho, com Arthur Lupion. Se você às vezes abre a Bíblia e fala: como é que eu vou entender isso aqui? O Arthur vai tentar te conduzir nesse processo. E o Boanerges Dantas, que é um pastor lá do Recife, vai dar um curso para nós sobre discipulado transformador. Ele, inclusive, tem um livro nessa área. Se você tiver interesse nisso, eu convido você a dar uma olhada no site da chamada, examinar as opções. Nós devemos, essa semana agora, lançar já bem mais informações, ou então me passa um WhatsApp e a gente pode se falar. Tá bom? Queria ouvir se nós temos algum comentário, pergunta, palpite, opinião, qualquer coisa vale aqui. Se for muito difícil, eu passo para o Beto responder. E depois, logo depois, eu quero concluir com mais uma oração. Temos, então, algum comentário, alguma pergunta? Oi, Daniel. Oi. Bom, pessoal. Diga. Logo no início ali, quando tu falou da questão da ciência, né? Sim. Eu me lembrei que tem um professor meu quando eu estava na residência, que sempre dizia que a medicina é feita de verdades temporárias. Né? Então, muito bom. Que o que hoje é uma coisa, amanhã já não é. Né? E essa é a grande diferença da vida, né? O que foi, sim, sempre será, né? Então, isso. Acho que sempre que a gente for analisar com alguma coisa da ciência, e a ciência ajuda muita coisa, mas, assim, sempre ter em mente que é isso que, na nossa limitação, naquele momento, a gente consegue entender, né? E nada melhor do que a própria pandemia para nos mostrar isso, que aquilo que se falava no início já não é mais aquilo que a ciência permite é limitado, né? Então, são verdades temporárias. É só um comentário. Excelente. De uma cientista. Obrigado. Eu acho muito, muito sábia essa colocação. E, de novo, desculpa repetir isso, mas eu não quero promover obscurantismo, tá? Nós estamos afirmando que a ciência ajuda, e muito, muito, né? Aliás, a maioria de nós, não sei se todos vocês, mas, por exemplo, eu tive apendicite quando eu tinha 10 anos de idade e fui operado. Gente, 100, 200 anos atrás, eu teria morrido, pronto. Por quê? Porque não tinha conhecimento científico, técnico e médico para salvar a vida. Então, de modo nenhum eu quero desprezar a ciência. Eu só quero colocar a ciência no lugar dela, que gostei muito da expressão, são verdades temporárias. Até agora, esse é o nosso melhor entendimento. Deixa eu citar um fato histórico que é muito importante. A Bíblia sempre registra que quando o povo de Israel chegou em Jerusalém, havia a civilização dos hititas. E que eles lutaram contra os hititas e tinha uma série de características. E por muitos anos, por
eu não vou dizer aqui quantos anos, mas por muito tempo isso foi ridicularizado, porque não havia nenhum traço de civilização hitita, não era mencionado em lugar nenhum, não tinha ruínas, não tinha artefatos. Então, vários historiadores, no começo do século XIX, também, século XX, dizendo, está vendo? Absurdo. A Bíblia inventou um povo. Até que, cavando uma das cidades ali no Oriente Médio, o que era muito comum, eles descobriram que embaixo daquela cidade tinha toda uma outra cidade, que o pessoal vinha destruir a cidade e construía em cima. E ao descobrir, eles descobriram que era uma outra civilização. E olhando, descobriram toda uma civilização que eram os hititas. De novo, não desprezamos ciência, mas colocamos ciência no lugar dela, dizendo isso é o melhor que o homem consegue compreender, o melhor que ele consegue colocar hoje. Muito bom, muito bom. Alguma outra palavra? Opinião, contribuição? Daniel, eu tenho duas colocações. Uma que eu acho, não é exatamente uma pergunta, mas você falou ali, né, que a fé, talvez, do cego, né, esse cego, como você mencionou, ele foi amadurecendo, né? Então, de uma simples afirmação do que ele tinha acontecido com ele, sim, até algo realmente, ele é o Messias, né? Eu achei muito interessante, eu estava pensando nisso e você mencionou a questão de, contra todo argumento, né? Essa fé dele foi fortalecendo, né? Sim. E isso me fez pensar, né, algumas coisas, como é uma obra do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo agiu na vida desse cara, né? Com certeza. E muitas vezes a gente fica pensando em tantos argumentos para convencer a pessoa de que Jesus é o Messias, né? Mas quando é o Espírito Santo que faz a coisa acontecer, não importa. Ele não tinha ninguém defendendo Jesus. Ele só tinha gente falando contra Jesus. E mesmo assim a fé dele foi fortalecendo, né? Isso é uma coisa muito interessante. Agora tem uma pergunta que não foge um pouco talvez do enfoque de todo esse estudo. Eu passo para o Beto, pode ser. Mas é uma coisa que me intriga, né? Lá no começo, quando os discípulos perguntam para Jesus, né? Esse cara tá cego por causa dos pais dele ou por causa do pecado dele, né? A minha impressão é que a resposta de Jesus, ela não vai contra essa possibilidade. Ou seja, de que isso poderia ser possível, mas que nesse caso não era. O que tu me diz disso? Não, eu acho que faz sentido, porque é óbvio que pecado traz consequências trágicas. Isso, inclusive físicas. Alguém que vive uma vida de promiscuidade e contrai uma doença sexualmente transmissível, desculpa, querido, você chamou isso para si. Agora, alguém que desenvolve uma doença que não tem nenhuma consequência direta, quando Jesus cura aquele paralítico, né, alguns capítulos atrás, ele diz para o homem, vai, não peques mais. Ele dá uma noção de que há alguns pecados que levam a consequências assim. Nesse caso, definitivamente, como você observou, não. Ele fala, não, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. E se eu posso fazer mais uma ponte aqui, tem havido muita discussão do porquê que Deus permitiu, aonde está Deus no meio da pandemia e tudo mais. Deus está deixando que as coisas aconteçam para que o nome dele seja glorificado. Você quer dizer que Deus se glorifica na pandemia? Não. Quer dizer que Deus usa a pandemia para a sua glória. E sim, ele permitiu a pandemia. Permitiu, eu tenho certeza. Ele é que enviou? Acredito que não. Mas ele permitiu. E ele sabia que vinha. Ele não foi surpreendido. Então, essa noção de um Deus soberano, cuidador, ela é muito importante. E só para voltar àquela outra observação que fizeste antes, sobre o processo de conversão, o amadurecimento da fé desse ex-cego, ele é uma coisa que vai acumulando. São várias experiências e realmente ele não tem muitos dados. Ele não fez uma EBD, ele não fez um curso de... É impressionante. Acho que uma pessoa que me impressiona ainda mais do que isso foi Raabe no Antigo Testamento, que era uma prostituta
não tinha nenhuma informação sobre as promessas feitas ao povo de Israel. No entanto, ela falou, olha, o Deus de vocês é o Deus, eu vou seguir esse Deus. Espera que tem aqui alguma coisa no chat, deixa eu só ler aqui. Lu Balsemão escreve para nós, é interessante observar que os fariseus, na busca da verdade, não buscaram a Deus em oração, jejum, meditação na palavra. Eles se apoiavam em suas próprias convicções a respeito da palavra de Deus. Muito bem observado, Lu. Gente, quando nós nos apoiamos na verdade, nos apossamos da verdade e nos afastamos de Deus, certamente as verdades que nós temos serão distorcidas. Elas vão ser nossa cadeia. Porque alguns homens, por exemplo, o que a Lu colocou, eles não buscaram a Deus. Nicodemos, se a gente olhar os 3 momentos que o Evangelho de João menciona Nicodemos, ele procurou Jesus no começo, ainda não tinha uma fé salvadora. Depois tem aquela discussão e ele fala, peraí, mas não vamos condená-lo, mas ele não se posiciona ainda. Quando chega na hora do funeral de Jesus, José de Arimateia pede o corpo e vai levar, e aí finalmente Nicodemos traz 35 quilos de perfumes e especiarias. Então, a gente vê que Nicodemos, um fariseu, buscou a Deus no meio disso tudo, ele não entendia no começo, e pela obra do Espírito Santo e a devoção, a busca dele, ele foi amadurecendo e chegou então a uma fé salvadora. Muito bom. Daniel, pois não? Aproveitando esse gancho da Luciana, eu estava pensando aqui, enquanto estava falando, de tudo o que tu trouxe, assim, o que mais me sobressaiu foi a partir dos versículos 24 a 34, quando vai acontecer essa discussão entre os fariseus e o cego, e me chamou a atenção, assim, me fez pensar bastante no nosso contexto de igreja e de mundo hoje, que aquele que era cego, ele passou a ver, e os que viam eram cegos e continuaram cegos. Né? Isso me faz pensar muito na nossa condição atual, exatamente nessa condição que a gente ainda permanece. Né? Quando a gente percebe o caminhar da igreja, né, nos nossos dias, a gente percebe esses dois segmentos ainda. Aqueles que se humilham à verdade trazida pelo Evangelho, como aconteceu com o cego, e aqueles que, por serem tão armados, muitas vezes até pela própria teologia, são tão arraigados na ortodoxia, no sistema, que eles se fecham, vão ao extremo, que se fecham exatamente para esses milagres de todos os momentos que Deus continua fazendo, né? E pior de tudo, se fecham para o maior milagre que está relatado aqui, é exatamente o maior milagre que Deus já fez, né? Isso. Em prol da nossa salvação. Então, e mesmo assim, mesmo ele já tendo feito o maior milagre eterno em nós, ele ainda continua fazendo o que se poderia chamar dos pequenos milagres, né? Que é a provisão dele dia a dia na nossa caminhada com ele. Então, assim, isso me fez pensar muito, esse relato dos versículos 24 a 34, me fez pensar muito na nossa condição prática de igreja hoje, né? Na nossa vida diária. O quanto a gente tem visto ainda essa condição, e pior do que tudo, muitos querendo ir atrás de grandes milagres e esquecendo desse grande milagre já feito, né? Então, sensacional essa abordagem e essa reflexão também trazida a nós. Só queria comentar Amém. Isso. Amém. Deixa eu ler só mais uma passagem que eu acho que confirma isso que o Rogério está falando. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, João 11, a partir do verso 46, nós lemos assim: ele acabou de ressuscitar Lázaro. Lázaro estava morto, todo mundo sabia que ele estava morto, já estava mais de 3 dias, já estava cheirando mal. Quer dizer, era um fato que ninguém podia disputar. Era evidente que ele estava morto. Verso 46. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Quer dizer, Jesus ressuscitou o morto.
Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo, o Sinédrio. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Primeira observação, eles reconhecem os milagres de Jesus. Verso 48. Se permitirmos que continuem, logo todos crerão nele. Há sinais, todos vão crer. Aí chega no final, a conclusão deles é, então vamos matá-lo. Você fala, peraí, perdi alguma coisa. Esse homem faz sinais de Deus, todos vão crer, nós vamos matá-lo? No meio tem uma frase, então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. O compromisso dos líderes era em manter o status quo, manter o templo e a nação. Por isso nós temos que matar o Messias. Eu acredito que vários deles tinham uma forte desconfiança de que ele era o Messias, mas não conseguiam ver. Que Deus nos dê um espírito maleável nas suas mãos para vermos. Eu sei de um irmão, inclusive está aqui, é um dos que está nos assistindo aqui, que cresceu numa outra denominação e ultimamente tem vindo para a Igreja Batista, tem gostado de olhar a palavra e compreendido, e ele já conversou comigo dizendo, puxa, Daniel, é difícil deixar aquele grupo que tem um ensino que não é correto e vir para cá. Não que o nosso seja perfeito, tá, gente? A gente tem certeza que estamos buscando a verdade com o máximo de sinceridade e empenho. Mas ele passou por uma jornada de deixar um grupo que tinha um ensino que ele percebeu que não era bíblico e chegar até aqui. Estou falando de um, tem vários que estão nessa situação. Muito bem. Posso encerrar com uma oração, então? Joia. Deixa eu só dizer, gente, foi um privilégio grande para mim poder dar essas aulas, uma alegria ver, pelo menos na tela, né, vários de vocês, e poder compartilhar aquilo que Deus tem enriquecido no meu coração, na minha vida, por meio do estudo da palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Toda vez que a gente se achega à sua palavra, ela atravessa, Pai, nossa ignorância, muitas vezes a nossa resistência, ela nos dá um fundamento mais sólido, mais profundo, maior, para nós podermos crescer à imagem e semelhança de Cristo. Eu te agradeço pelo empenho da Conde em promover a escola bíblica, e aí inclui Rogério, Beto, todos os outros envolvidos nisso, e eu quero rogar que a gente possa continuar te conhecendo, continuar crescendo na tua imagem e semelhança e sendo confrontado e alimentado pela tua palavra. É o que eu peço, assim como peço a tua bênção para cada um de nós nesse dia. No nome de Jesus. Amém.